Olá, amigos da TV Aberta. Estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, dicas culinárias, reportagens especiais, dicas sobre educação e cultura e muito, muito mais. Vamos observar agora um breve intervalo para conhecermos o nosso entrevistado do programa de hoje e depois voltamos. Até já então. Olá! O vereador professor Cláudio Fonseca é o convidado especial do programa, na entrevista do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira. Cláudio Gomes Fonseca exerce seu terceiro mandato como vereador. Foi professor de Ciências Físicas e também de Matemática, lecionando nas redes públicas do Estado e do município. É presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo. Não à toa, seu lema é Educação Sempre. É um defensor permanente da educação e foi presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal em 2011. O vereador está sempre atento às questões da cidade e de seus moradores e defende as intervenções urbanas que possam garantir a sustentabilidade, a universalização do atendimento às demandas da educação infantil municipal e da ampliação de investimentos na formação dos educadores. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Recebo com muita honra o vereador e presidente do SINPEEM, Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal de São Paulo, o famoso professor Cláudio Fonseca. Muito obrigado pelo prestígio, professor, que concede ao programa AFPESP na TV. Cláudio Fonseca, é uma honra recebê-lo. A honra é minha. Você falou que o programa trata de variedade, de culinária. Eu gostaria de tratar de culinária, mas nós vamos tratar de questões relacionadas ao serviço, aos servidores públicos, à questão previdenciária. Então é uma satisfação imensa e agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês que nos acompanham no programa, o Duarte Moreira, que eu conheço há muito tempo, e também com uma trajetória sempre muito vinculada à pauta do serviço dos servidores públicos. Professor Cláudio Fonseca, sei que vocês estão aí no âmbito do município de São Paulo preocupados com a Previdência Municipal. Como é que está essa movimentação? Verdade, a questão da reforma da Previdência é uma pauta que acompanha os servidores públicos desde a década de 90. Assim que foi eleito o Collor, presidente da República, em 1989, ele elegeu os servidores públicos como um verdadeiro bode expiatório e pretendia fazer algumas reformas, entre elas a reforma da Previdência, alterar a Constituição Federal para mudar os critérios de tempo de contribuição, de idade mínima, elevação das alíquotas contributivas para os servidores ativos e também implementar para os aposentados. O Collor não conseguiu implementar a reforma da Previdência, mas houve uma reforma da Previdência durante o governo do presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso. No caso dos professores, por exemplo, o pessoal do magistério, houve uma alteração, tanto na idade mínima exigível para a aposentadoria, como se introduziu também o tempo de contribuição, porque antes se contava somente tempo de serviço. Aquela reforma que foi justificada como uma necessidade de evitar ou impedir o crescimento do déficit fiscal, déficit público, foi insuficiente. Tanto que o presidente Lula, eleito em 2002, fazendo uma crítica ácida à reforma da Previdência feita pelo Fernando Henrique Cardoso, fez outra reforma. Então nós temos hoje milhares e milhares de servidores públicos que já não possuem o direito de paridade, não possuem o direito de integralidade dos seus vencimentos na aposentadoria, bem como houve elevação do tempo de contribuição e da idade mínima para os servidores públicos. Os trabalhadores vinculados ao regime geral, ao INSS, não tinham idade mínima para aposentar, mas servidor público tem. E se vende até hoje uma mentira para a população de que todos os servidores públicos são detentores de privilégios quando se aposentam. Agora, proximamente, ainda no governo da Dilma, da ex-presidente Dilma, ela também pretendeu ainda aprofundar mais a reforma da Previdência, dizendo que era insuficiente as reformas feitas anteriormente e que, portanto, precisava fixar como idade mínima para homens e mulheres, mesmo no magistério, 60 anos para aposentadoria. Você imagina o que significa fazer uma professora de educação infantil
com salas de 35, 40 crianças, trabalhar até 60 anos para sua aposentadoria. Teria uma regra de transição, aumenta o tempo de contribuição. Ela não conseguiu fazer para todos, mas fez uma reforma, mesmo durante a presidência da presidente Dilma. Também implementou uma outra reforma, mudou a Constituição Federal, instituindo, né, o fator previdenciário para os demais trabalhadores, estabelecendo teto, né, na aposentadoria dos servidores públicos. Para quem ingressou após 2014, por exemplo, você já tem o teto de 5.645 como limite máximo para a aposentadoria dos servidores públicos. E aqui na cidade de São Paulo, o prefeito Haddad pretendeu implementar aquilo que a Dilma fez, né, no âmbito nacional, fazer no âmbito municipal, instituindo a Sampaprev, né, que seria uma autarquia gestora do regime próprio de previdência do município de São Paulo, fixando o teto de 5.645 como valor máximo a ser recebido como proventos na aposentadoria, servidores aposentados, criando o regime de previdência complementar. Tá? Ele não conseguiu aprovar esse projeto nem em 2015, nem em 2016, mandou no finalzinho do seu governo, em dezembro de 2016, diz que tiraria a proposta, recolocou, e agora, mais recentemente, o prefeito João Dória encaminhou para a Câmara Municipal e pretendia aprovar o regime de previdência complementar proposto pelo Haddad, a criação da Sampaprev, e ainda agravou mais a situação, o projeto, determinando ou pretendendo determinar que a contribuição dos servidores públicos fosse aumentada dos atuais 11%, que servidores ativos pagam 11% de contribuição à Previdência, os aposentados pagam 11% para aquilo que excede o limite máximo de remuneração permitido para os trabalhadores da iniciativa privada, que é 5.645%, e não aumentava só de 11% para 14%, ainda instituía uma contribuição suplementar, que poderia alcançar até 5%. Então, a maioria dos servidores públicos, por exemplo, da educação, passaria a contribuir com 19% para a Previdência Municipal. Você imagina a situação, aqueles que já pagam 27,5%, né, fica retido para o imposto de renda, ter mais 19% de contribuição previdenciária, quase 50% da sua remuneração mensal retida como tributos, como contribuições. Nós fizemos um grande movimento contra esta proposta, para nós assim, confiscatória, né? Confisco. E os servidores públicos não podem ser responsabilizados e pagar por todos os desvios que foram praticados nos fundos de previdência, pela atitude de vários governos de não repassar as contribuições de servidores para os fundos previdenciários. Então é uma pauta que já vem há algum tempo com diferentes governos e diferentes partidos que praticam os mais abusivos atos com os recursos da Previdência e depois quer, né, onerar os servidores públicos novamente. Essa pauta está na ordem do dia, porque na Câmara Municipal, depois de fazermos no mês de março movimentos que envolveram 60, 80, 100 mil pessoas em frente à Câmara Municipal, nós conseguimos uma trégua de 120 dias no mínimo. Já tem um grupo de trabalho, aí começa a correr o prazo de 120 dias. Ele pode retornar. Assim como no âmbito nacional, o presidente Temer quis aprovar a reforma da Previdência para aumentar o tempo de contribuição, a idade mínima, não conseguiu aprovar, face a essa crise toda institucional, e agora se fala, né, na tentativa de aprovar após as eleições ou o próximo governo. Cláudio Fonseca, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso diálogo em AFPESP na TV. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco. A
A AFEPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. O programa de hoje recebe o vereador Cláudio Fonseca, líder dos professores, líder dos servidores públicos municipais de São Paulo. Professor, vamos falar um pouquinho dos seus projetos que tramitam na Câmara Municipal ou que já foram aprovados. Sim. Quais os que o senhor destaca? Eu sou um representante de corporação e tenho orgulho de dizer isso. Uma corporação importante, estratégica, que são os profissionais de educação, os professores, diretores, coordenadores, supervisores de ensino, pessoal que trabalha no chão da escola, lá, operacional, pessoal administrativo da educação. Então, o meu mandato como vereador tem um direcionamento, é tratar das questões relacionadas à organização do ensino e à melhoria das condições de vida, trabalho e remuneração dos profissionais de educação. Eu não sou monotemático, trato de vários assuntos da cidade, desde as questões tributárias na cidade de São Paulo, do orçamento, mas tenho dado uma atenção especial, né, para a nossa categoria, para os profissionais de educação. Então, eu tenho projetos de lei que dispõem, por exemplo, sobre a organização da jornada de trabalho dos professores, dos vinculadores de reajustes que são necessários, ainda que não seja matéria específica do vereador, mas sempre você pode, através do projeto de lei, forçar o poder público a encaminhar para a Câmara Municipal projetos que disponham sobre a valorização remuneratória. Esse meu projeto que dispõe sobre organização das jornadas de trabalho está relacionado às condições de trabalho e aos direitos dos professores que trabalham nas creches. Aqui na Prefeitura chama-se Centros de Educação Infantil. Nem sequer a lei federal que dispõe sobre a composição da jornada, qual o tempo que você dedica às horas atividades e o tempo que você dedica à regência, ao trabalho direto com a criança, é respeitado na cidade de São Paulo. Então tem um projeto para dispor sobre isso, para organizar a jornada de trabalho dos professores. Tem um outro projeto que não trata somente dos profissionais de educação, mas para todos os servidores públicos que têm títulos precatórios a serem recebidos. Muitos deles têm dívidas. Os precatórios. Os precatórios. Precatórios alimentares. A gente fala tanto disso que já tem professora, de tanto esperar, dar nome para os netos, de precatório Silva, precatório isso, tal, que ela fica com aquela obsessão, eu vou receber meu precatório e vai adiando, para ela não perder de memória, já dá o nome ao filho, ao neto, para, você vai chamar precatório. É muito demorado. Então, apresentei um projeto de lei para que a gente possa, né, pagar débitos da Prefeitura direto com precatórios, uma forma de compensação. Ele é tributário, mas você tendo o título precatório, você quitar a dívida ativa do município, né? Seria mais ou menos também a possibilidade de vender títulos. Eu acho que esse projeto vai andar bem, porque depois de muito insistir, o próprio Executivo tomou a iniciativa de enviar um projeto. Então, tem um projeto meu de lei sobre a questão dos precatórios, tem um projeto do vereador Eduardo Tuma e agora tem um projeto do Executivo. Um outro projeto que eu apresentei dispõe sobre critérios para a formação dos profissionais de educação. Ele estabelece obrigatoriedade do poder público para investir em formação, atualização profissional, porque nós somos de uma profissão que você, se não investir sistematicamente na formação dos profissionais de educação, você fica desatualizado. E nós vivemos no mundo da alta tecnologia, da robótica, da informática, da microeletrônica, e a escola não pode ser só uma edificação árida, um espaço que o professor só tem giz e quadro e lousa para trabalhar. Então, nós também implementamos, né, um projeto de lei, ele está em tramitação, e ele pode ser votado para que nós possamos obrigar o poder público a investir. Outros projetos que eu tenho apresentado, ele dispõe sobre a questão da inclusão. É um avanço da sociedade assegurar a educação inclusiva, para que as famílias não tenham seus filhos, suas crianças, com algum tipo de deficiência confinado em casa, e ele tem direito de ser sociabilizado. Então nós temos vários projetos, alguns já aprovados em primeira e segunda votação também, que dispõem de recursos de acessibilidade, de mobilidade, de adaptação das escolas para receber os alunos que têm deficiência.
esse projeto é muito bom, nós temos dialogado, agora recentemente dialoguei com o secretário que dispõe sobre políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, e assim nós vamos marcando o nosso posicionamento ali de quem vê a educação como um espaço para ensinar e aprender, e para esse exercício de ensinar e aprender, você precisa ter escolas bem estruturadas. Um outro projeto, talvez é esse o último que eu digo a vocês, ele dispõe sobre adaptações arquitetônicas das escolas, porque você sabe que muitas vezes, no afã somente de construir o prédio, para atender a demanda da população, porque é mais visível, você constrói edificações que não são compatíveis com a vocação daquele prédio público. E escola não é um escritório, escola não é uma fábrica. Então, nós precisamos ter toda uma estrutura arquitetônica que, ao ser construída, já se obedece à atividade finalística daquele equipamento, que é o processo de ensino-aprendizagem. Professor, para finalizar, uma pergunta. Como é que o senhor vê os concursos públicos municipais e como o senhor vê também o problema da terceirização no ensino municipal? É grave? É incentivado aí pelos dirigentes municipais? Então, se você for depender de incentivo para realizar concurso, a opção do momento, de algum tempo já, é a terceirização. Então, você precisa conseguir mecanismos que obrigam o poder público a realizar concurso, né, de ingresso para a investidura ser de fato, conforme diz a Constituição, através de concurso público de títulos, né? E nós temos provas e títulos. Nós temos uma situação bastante diferenciada no ensino municipal. Que em 1993, o sindicato que eu presido, nós exigimos incluir numa lei, hoje é a Lei 14.460, a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargos de professores, de agentes escolares, de auxiliares técnicos de educação, sempre que comprovado a existência de 5% de cargos vagos. Então, na educação municipal, concurso é recorrente. Ontem mesmo foi publicado no Diário Oficial a convocação de 990 professores de ensino fundamental 2 e médio e 370 professores de educação infantil de concursos realizados há 2 anos atrás. Tem concursos em validade para diretor de escola, a previsão de concursos de coordenador pedagógico, mas eu sei também que avança essa política de terceirização que para nós é condenável. Né? Bom, eu vou parar no condenável porque o nosso tempo se esgotou. Obrigado, professor Cláudio Fonseca. Foi uma honra recebê-lo em AFIPESP na TV. E continue com a nossa grade de programação. Olá! A AFIPESP vai realizar o 4º Festival de Inverno AFIPESP em Campos do Jordão. A atividade é uma organização da Coordenadoria de Eventos, sob responsabilidade de Márcia Moreno Duarte Moreira, com apoio da Presidência. Os associados, hospedados ou outros que estejam de passeio na cidade poderão, por 7 sábados, de 23 de junho a 4 de agosto, acompanhar os concertos de música clássica que serão realizados na unidade AFIPESP Campos do Jordão. As atividades musicais serão no período noturno e sem necessidade de retirada de ingressos com antecedência. Basta comparecer e aproveitar a boa música. Confira os músicos que vão se apresentar na unidade AFIPESP Campos do Jordão. Paulo de Tarso, maestro e pianista. Diogo Silva, violinista. Patrícia Monção, maestrina soprano. Samuel Alves de Oliveira, maestro e tenor. Fernando Ortiz de Vilate, maestro e tenor. Se você estiver em Campos do Jordão para aproveitar a cidade neste período de inverno, além das atrações do famoso Festival de Música Clássica da cidade, prestigie também os concertos da AFIPESP, que são produzidos especialmente para os servidores públicos.
Coordenadoria de Turismo da AFIPESP, que tem como coordenador o conselheiro Gilmar Beluso Bolognani, há décadas aprimora o serviço de turismo associativo com uma opção a mais para os associados. Esse serviço cresceu tanto que movimenta um contingente expressivo de associados em viagens nacionais e internacionais. O associado tem a tranquilidade de ser atendido na AFIPESP, que faz a negociação com vantagens junto às melhores operadoras de turismo. A coordenadoria sempre recebeu pedidos dos associados para organizar um pacote internacional e, para isso, estudou por muito tempo o mercado e as opções que existiam, até conseguir um produto que atendesse às exigências dos servidores públicos. Neste ano, com total empenho da equipe da Coordenadoria de Turismo, a viagem chamada Europa Cosmopolita foi lançada com adesão plena e houve a necessidade de fazer um segundo grupo. Os 2 grupos viajam em julho, percorrendo os países Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Alemanha. No dia 17 de maio, na sede, os associados participaram de um encontro com os representantes das operadoras para conhecer plenamente o roteiro e solucionar as dúvidas. Já foi possível, neste encontro, sentir um pouco da expectativa dos associados. Confira. É um prazer estar aqui com vocês. Vejo que vocês estão animados. Espero vê-los na volta mais animados, mais contentes, satisfeitos. E que é uma coisa que um sonho de muitas pessoas, espero que realize a contento de vocês, né? Então, em meu nome e de toda a equipe do turismo, eu agradeço a presença nessa manhã de vocês aqui, é um prazer imenso, e que a entidade, a associação, é de todos nós associados. Então, a entidade não está fazendo um favor, não está fazendo nada mais do que aquilo que é uma obrigação, porque a responsabilidade é devolver aquilo que vocês confiam e pagam a mensalidade de tantos anos, né? E tem que usar e da melhor maneira. Os representantes das operadoras falaram aos participantes sobre o roteiro. A gente vai numa época muito boa para a Europa, que é no verão da Europa. Como um relógio, o relógio anda para frente, né? E aí nós vamos cada vez mais, o dia vai ficando mais curto quando ele vai andando para frente. E assim está também os dias que vão se chegando até o dia 8 e também tem o grupo do dia 15 ou 16, não é isso? Terão identificação para o grupo. Agora, o que vai ser? Surpresa. Ok? Acompanhe a expectativa dos associados. Estou aqui na AFIPESP porque eu me interessei na viagem, pois é uma viagem totalmente diferente, lugares que eu não conheço da Europa, como a Alemanha, como também Londres, eu não tive a oportunidade de ir, e houve essa oportunidade aqui na nossa associação maravilhosa, e aí eu vim correndo. Infelizmente não consegui na primeira fase, mas eu consegui para a segunda fase. E estou contente, feliz, e a minha expectativa é que haja uma excelente viagem, pelo que eu ouvi hoje aqui, e também que teremos passeios sensacionais para irmos até a Europa. Então a minha expectativa é muito grande e eu estou muito feliz em participar. Decidimos viajar com a AFIPESP, tendo em vista a beleza que a Europa representa. Nós já conhecemos um pouco alguns países e quisemos voltar com a AFIPESP, inclusive porque é uma viagem deliciosa, nós já conhecemos um pouco e o preço também da passagem é atraente, motivo bastante grande para que nós estejamos de volta no velho continente. Ficou com vontade? A expectativa é muito grande de todos nós.
Os associados estão se preparando para essa primeira viagem associativa internacional organizada totalmente pela Coordenadoria de Turismo. Se você tem um destino de seus sonhos e ainda não sabe como fazer, ligue ou mande uma mensagem para a equipe de turismo, porque é bem provável que a AFIPESP poderá te ajudar a conquistar seu sonho de viagem. Obrigada e continue conosco. Olá! Hoje vamos preparar um prato típico italiano, um risoto ao funghi. Para iniciarmos a receita do risoto ao funghi, vamos precisar de arroz arbóreo, que é um arroz típico italiano. Ele é um arroz menorzinho, onde ele tem mais amido, o qual vai me dar mais cremosidade para o meu risoto. Um outro ingrediente importante, o azeite extra virgem, vinho branco seco, o funghi secchi, cebola, sal, pimenta, salsinha e para finalizar parmesão e manteiga, onde que eu vou ter a cremosidade no meu risoto. Bom pessoal, iniciando o risoto eu preciso fazer um caldo. Para isso eu vou usar o funghi secchi, vou deixar ele hidratando durante 30 minutos numa água fervendo. Depois vamos preparar cebola picada, refogá-la no azeite, deixar ela ficar bem douradinha, aí eu vou colocar o arroz arbóreo. Vamos fritar o arroz no azeite, deixar ele fritar bem, vou colocar o vinho branco seco, deixar ele evaporar completamente, depois disso vou colocar o funghi picado. Quando colocar o funghi, vou colocar um pouquinho de sal e pimenta para dar um saborzinho no funghi. Após esse momento, vamos começar a entrar com caldo de funghi. Vou colocando o caldo e mexendo sempre, para não deixar queimar no fundo da panela. Depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos, o meu arroz já vai estar al dente. Nesse momento, eu vou colocar parmesão ralado, que ele vai me dar sabor no meu risoto, e vou finalizar com manteiga sem sal. Quando colocar a manteiga, misture-a bem no arroz e finalize com salsinha picada. Após esse momento, está na hora de servir. Pessoal, finalizamos o risoto ao funghi agora, colocando um pouquinho mais de parmesão ralado e uma salsinha. Obrigado. Até a próxima semana!